É impressionante como as pessoas têm dificuldade de escolher o que comer. Eu recebo muitas dúvidas quando eu faço live, mentoria e tal, mas Matheus, eu não sei o que comer no café da manhã, eu não sei o que comer no almoço, eu não sei muito bem o que eu faço, o que é saudável, o que não é saudável. Então, no vídeo de hoje, a gente vai eliminar essa dúvida com 3 dicas. Eu vou te dar 3 dicas para você escolher o que comer. E eu já vou te antecipar aqui que a terceira, com certeza, é surpreendente. Vamos que vamos. Primeiro de tudo, vamos diretamente ao ponto. Eu tô aqui falando com base no conhecimento tradicional do Ayurveda, de milhares de anos atrás. Se você não sabe o que é o Ayurveda, você nunca ouviu falar nesse negócio, eu vou botar um vídeo aqui em cima para você e na descrição sobre o que é Ayurveda. Então, de repente, assim que esse vídeo acabar, você pode assistir esse outro aqui. Então, só para te contextualizar, né, no escopo do meu tratamento dessa matéria, sobre como escolher de maneira inteligente, né, de maneira saudável, de maneira a construir, né, mais disposição, mais energia para sua vida, como é que você pode fazer esse negócio. E com base no conhecimento tradicional do Ayurveda, a primeira dica, ela é óbvia. Você só deveria comer com fome. Eu sei que você acha que tem muitos motivos pelos quais as pessoas comem porque é festa de aniversário, as pessoas comem porque final de semana eu quero sair pra namorar, as pessoas comem porque elas estão entediadas, elas comem porque elas querem sentir prazer, mas a real é que mesmo isso tudo podendo ser verdade, tem que ter um pré-requisito fundamental, que é a sua fome. Eu tenho certeza que você já ouviu a frase, né? Você é o que você come. E eu preciso te dizer que essa frase está completamente equivocada. Você não é o que você come porque você não é uma máquina. Essa visão é uma visão muito mecanicista mesmo do funcionamento do corpo humano. Você não é qualquer coisa que você bota pra dentro. Não é à toa, não sei se você já ouviu falar, mas tem problemas que são problemas de absorção. Quer dizer, a pessoa come, mas ela não absorve. Ela come, mas ela não vira aquela coisa. Por quê? Porque entre o que você come e o que você é, existe um coleguinha, uma função muito importante do corpo humano, que a gente chama de digestão. Em sânscrito, na língua do Ayurveda, a gente chama isso de Agni, né? O seu fogo. Agni significa fogo, literalmente. Então, o seu fogo digestivo, que é responsável por você, né, colocar um alimento para dentro e esse fogo digerir o alimento e transformar o alimento em você. Você não é o que você come, você é o que você digere daquilo que você come, e o sintoma fundamental que todo ser humano deveria demonstrar para o corpo dizer assim, estou pronto para receber comida, pode botar comida para dentro, é a fome. Você nunca, jamais deveria comer sem fome. Se você tiver fome, você pode sair para jantar com um namorado ou com a namorada? É claro que pode. Se você tiver fome, você pode comer, né, o bolo na festa de aniversário? É claro que pode. Se você tiver com fome, você pode comer uma comida que é muito gostosa para você? É claro que pode. Mas você não deveria fazer nada disso sem ter fome. E aí aqui eu preciso abrir um parêntese. Quando eu falo fome, eu quero dizer fome de verdade. Muitas pessoas comem e meia hora depois de comer a pessoa fala, já tô morrendo de fome. Primeiro de tudo, se você faz uma refeição por dia, você nunca tá morrendo de fome. Morrer de fome é um assunto muito sério, tem muitas pessoas, milhões de pessoas no mundo que estão efetivamente morrendo de fome e essas pessoas não fazem uma refeição por dia. Tem muita gente por aí que acorda de manhã e diz, eu estou morrendo de fome, você provavelmente tá muito longe de estar morrendo de fome. A verdade é que a gente ficou mal acostumado com muita abundância alimentar, que é a realidade da grande maioria da população brasileira e mundial nos últimos quase 100 anos, mas pelo menos depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 50, bota uns 70 anos aí, a maior parte da população mundial e da maior parte da população brasileira vive num cenário de abundância alimentar e não de escassez. Nossos bisavós, tataravós, sobreviventes de guerra, viveram cenários de escassez alimentar de verdade, quer dizer, sobreviveram em sopa de casca de batata, ficavam dias sem comer nada, isso é escassez alimentar. Você provavelmente vai no mercado perto da sua casa e você pode escolher o que você quer comer. Você tem a opção de mais de um tipo de arroz, de mais de um tipo de cereal, você pode pensar se você quer de noite comer pizza ou se você quer de noite comer um sushi, quer dizer, você tem opções, isso chama abundância. Num cenário de abundância, a maioria das pessoas não sabe o que é fome de verdade. Eu tenho um professor, né, um guru indiano, o professor Srinivas Redmadhyacharya, né, esse é o nome dele,
E ele dizia, para você saber que uma pessoa tá com fome de verdade, você pode botar uma grama na frente dela e ela saliva. Quer dizer, fome de verdade é representada pela fome na presença de qualquer alimento que seja comível, né? Que, obviamente, se a pessoa não tem nenhum trauma em relação ao alimento, se a pessoa não tem nenhuma objeção ética ou uma proibição em relação àquele alimento, ela deveria salivar e ficar com vontade de botar aquela comida na boca, mastigar e engolir, né? Aquilo que vocês muitas vezes dizem, né? Fome de alguma coisa, por exemplo, não é fome de verdade, né? Você sai, né, sai com a minha namorada e fala, mozão, o que você tá afim de comer? E ela fala, mozão, eu tô com fome de pizza. E você? Eu falo, eu tô com fome de massa, né? Fome de pizza, fome de massa, fome de sushi, não é fome, tá? Se você tá com fome, você fala, mozão, tô morrendo de fome, o que a gente vai comer? Tem macarrão. Mas eu não tô com fome de macarrão, é porque você não tá com fome, né? Se você não tá com fome de uma comida que você comeria naturalmente, você não tá com fome, você tá à vontade de comer, você tá com tédio, você tá querendo passar o tempo, você tá querendo dar uma volta, você tá querendo alguma coisa. A fome não é. Então, essa primeira dica é pra te dizer que, independente do momento que você tá vivendo, eu não vim aqui te dizer que você deveria escolher, sei lá, iogurte de castanhas ou pão com hummus. Eu vim aqui te ensinar a pensar como você deveria estar antes de você fazer qualquer tipo de escolha e usar essas minhas 3 dicas, botar elas em cima das suas predileções e posicionamentos éticos para você poder escolher efetivamente, escolher bem o que você vai comer. Tô falando de posicionamento ético porque, por exemplo, eu sou vegano, né? Eu sou vegetariano estrito na minha alimentação e vegano na minha atitude no mundo. Isso significa que eu não uso nenhum produto de origem animal. Então, mesmo que eu esteja morrendo de fome, se você me colocar um pedaço de bife na minha frente, eu não vou comer. E não é porque eu não tô com fome de verdade, porque eu tenho uma objeção ética a comer aquilo ali. Eu não comeria esse pedaço de bife, tendo outras opções e não dependendo disso para minha sobrevivência, eu nem questionaria de nenhuma maneira. Você podia... Porque eu tô falando isso porque com certeza, né, alguém vai mandar nos comentários, e se o seu avião caísse nos Andes, Matheus, você não comeria? Sabe, se o meu avião cair nos Andes e eu tiver que lidar com essa situação, eu com certeza vou pensar nisso nesse contexto. Mas no contexto que eu vivo, que é um contexto de abundância alimentar, né, graças aos deuses e graças à sociedade que a gente vive, né, eu sou muito privilegiado e o meu privilégio, inclusive, me gera a obrigação, né, a responsabilidade de vir aqui contribuir, de poder ajudar os outros, de poder servir da melhor maneira possível, porque não são todas as pessoas que têm esses privilégios todos, é por isso que eu venho aqui, é por isso que o Vida Veda, inclusive, existe. Então, eu tô tentando te ensinar paradigmas que vão te ajudar a refletir, a pensar sobre o que você deveria escolher, mas como é que você deveria estar em primeiro lugar. Então, você deveria estar com fome em primeiro lugar. Segunda dica desse vídeo, então, primeiro falei como você deveria estar e agora eu quero te ensinar, né, uma maneira de você pensar a respeito de como escolher efetivamente. Então, você senta num restaurante, por exemplo, você abre lá um menu, tem alguns restaurantes que tem 250 páginas, né, dentro do menu, e aí qual é a pergunta que passa pela sua cabeça nesse momento? Me conta nos comentários o que você acabou de responder aí agora, porque eu quero saber. Quer dizer, quando você abre um menu num restaurante, o que você está se perguntando, né? A maioria das pessoas se pergunta, o que nesse cardápio é mais o quê? Qual é o adjetivo que usam? A maioria das pessoas usa o que nesse cardápio é mais gostoso. A maioria das pessoas não se pergunta o que nesse cardápio é mais saudável, né? A maioria das pessoas não pergunta, né, o que nesse cardápio é mais barato, né? Muitas vezes a pessoa pensa o que é mais gostoso, dá uma olhada no preço, faz um bem bolado dos dois e aí faz o pedido no restaurante. E a minha segunda dica é que você não escolha só com base no prazer, escolha também com base na saúde. É um equívoco muito comum acreditar que saúde e prazer são inconciliáveis. Quer dizer, se eu pedir o alimento mais gostoso do menu, eu vou estar abrindo mão do prazer. O alimento mais gostoso do menu é a sopa de chuchu, que não vai ter gosto de nada, sei lá. E eu até gosto de sopa de chuchu, mas imagino que a maioria das pessoas não goste tanto. Ou então vai ser um brownie com calda de sorvete, de chocolate, com granulado, com não sei o que lá. Quer dizer, ou o negócio é saudável e não tem gosto nenhum, ou o negócio é muito gostoso, mas não é saudável. E eu vim aqui quebrar essa dicotomia para você. É óbvio que tem alimentos que são muito gostosos e não são saudáveis, e tem alimentos que são muito saudáveis e não são gostosos. Mas também existe um mundo aí no meio de alimentos que são saudáveis e gostosos.
E a minha segunda dica é que você deveria se posicionar sempre nas suas refeições, café da manhã, almoço, jantar, se você faz lanche, se perguntando: o que eu tenho à minha disposição que é o mais saudável possível, também sendo o mais gostoso possível. Eu não acho que você deveria abrir mão do prazer na hora de comer. Prazer é muito importante, inclusive é um dos princípios fundamentais de busca, né, do ser humano. A gente chama de Kama, né, em sânscrito. Kama significa prazer. Você já ouviu falar do Kama Sutra, por exemplo? Então a busca por prazer é muito natural do ser humano. Você não tem que abandonar todo o seu prazer para você seguir os ensinamentos do Ayurveda. Pelo contrário, você deveria buscar mais prazer. Mas você não pode buscar prazer que seja detrimental à sua saúde. Você não deveria ter um benefício hoje que vai te gerar um malefício amanhã. Então anota isso aí se você tem caderno e tal, ou então simplesmente lembra, né, interioriza esse ensinamento. Se a tua escolha, ela te gera um benefício, prazer, é gostosa, no curto prazo, mas ela é doída, ela é ruim, ela gera doença no médio ou no longo prazo, ela não é uma boa escolha. Uma boa escolha é aquela escolha na qual você tem prazer hoje e vai continuar tendo prazer ao longo do tempo. Por quê? Porque ela vai ser uma escolha que te dá prazer junto com saúde. E para terminar, minha terceira dica, que talvez te surpreenda, é: eu não acho que você deveria ficar escolhendo o tempo inteiro as suas refeições. A verdade é que eu acho que você deveria planejar mais e escolher menos. Muitas pessoas se perdem ao longo da semana de trabalho, de obrigações e de boleto para pagar, filhos e marido e chefe, aquelas coisas todas, porque elas não planejam adequadamente a semana. A pessoa chega no final do dia em casa, ela já está cansada, trabalhou o dia inteiro, já esgotou a capacidade da pessoa de fazer boas escolhas, porque a gente cansa mesmo ao longo do dia, a disciplina vai mesmo pela janela. Se você não sabe o que você vai jantar, você abre a geladeira, você vê o que tem no armário e acaba comendo uma porcaria, porque no final do dia é natural você sentir que você merece, você, trabalhou pra caramba, agora quero, né, encher a minha vida de prazer. Agora eu te digo por experiência própria, com pacientes, com alunos e na minha vida mesmo, se você tivesse planejado o que você ia jantar naquele dia, se você tiver um mínimo de planejamento, você precisa escolher muito menos e aí a chance de você errar também diminui. É claro que eu não acho que a sua vida tem que ser toda regrada, que cada refeição sua tem que ser pesada, não é isso. Eu acho que você deveria deixar algumas refeições que você sai para experimentar um restaurante, alguma coisa, e decide de maneira espontânea, mas eu não acho que esse deveria ser o grosso das suas refeições. Eu acho que quanto mais planejada você for, menos dúvida você pode ter. Quanto menos dúvida você tiver, menos besteira você faz. Então, planejar a sua semana, por exemplo, é muito bom. Eu acho que, no mínimo, você deveria planejar o que você vai comer ao longo do dia logo pela manhã. De manhã, no horário do café da manhã, é quando tá todo mundo descansado, tá todo mundo com a cabeça fresca, o dia ainda não te atropelou, que provavelmente é isso que acontece com a maioria das pessoas, né? Então, você dizer o que você vai comer no almoço e no jantar pode ser uma maneira maravilhosa de evitar cair numa cilada. A verdade é que eu acho que você nunca deveria abrir a geladeira e ficar confusa ou confuso olhando para dentro da geladeira. Eu acho que você nunca deveria ficar olhando para sua despensa com aquela cara de mistério, de que você está tentando resolver o enigma da esfinge, né? Eu acho que você deveria sempre comer já sabendo qual é a base da alimentação que você vai ter. É claro que isso abre um campo para improviso também, então eu já sei que hoje de noite eu vou comer uma sopinha de lentilha, mas aí na hora que eu tô servindo a minha sopa de lentilha eu penso, ficaria muito bom com um pouquinho de salsa, e aí eu pico uma salsa e jogo ali na sopa. Isso não é o problema é dar 6:30 da noite, 7 horas, que é o horário que eu janto cedo, e eu acho que você também deveria jantar. Já falei muito sobre alimentação, inclusive em outros vídeos, vou botar mais um deles aqui em cima na descrição pra você, né? Eu janto 6:30, 7 horas. Se chega 6:30, 7 horas, e aí eu vou pra cozinha totalmente confuso, sem ter noção nenhuma do que eu vou comer, sem ter pensado ou preparado nada com nenhuma antecedência, é óbvio, eu já tô com fome, eu ainda vou parar pra cozinhar um negócio que vai demorar mais meia hora, 1 hora pra ficar pronto? De jeito nenhum. Então eu taco limão em qualquer coisa que tem ali, né? Eu pego, né, qualquer coisa pronta que tiver. No meu caso aqui na cozinha não tem tanta coisa, não tenho tanta opção, né? Mas eu pegaria alguma coisa que me alimentaria rapidamente. E aí eu acabo, né? Num dia não é o problema, mas fazendo isso todo dia, isso vai acumulando.
Inclusive, quero te dar uma dica bônus. Prometi que ia te dar 3 e vou te dar 4. A quarta tem tudo a ver com a terceira, né? E eu pensei nela agora, que eu já tava te falando isso tudo, que é não compra coisas que você não quer escolher, né? Então, para evitar que você escolha alimentos que são ruins para você, não compra, né? Porque é óbvio que, de novo, no exemplo que eu tava dando agora, eu tô cansado, cheguei no final do dia, não planejei nada, né? Abri minha despensa, por exemplo, tem 3 pacotes de biscoito, e é isso que tá à mão, ou bolacha, dependendo do lugar do país onde você for, se é isso que tá à mão, eu vou pegar aquele biscoito e vou comer, entendeu? Então o melhor jeito que eu sei lidar com a minha alimentação para ela ser o mais saudável e prazerosa, que eu consumo só quando eu tenho fome, é fazer um mínimo de planejamento pro meu dia ou pra minha semana. Ter coisas na minha despensa ou na minha geladeira que fazem bem e que são gostosas, ter uma ideia do que é um almoço que eu sei que me satisfaz e me dá os nutrientes que eu preciso, o que é um jantar que me satisfaz e me dá os nutrientes que eu preciso. Eu, Matheus, no meu caso, a minha dieta ela é super regradinha, porque eu faço muita atividade física, tenho objetivos claros, né, de atividade física, então eu como também para nutrir o meu corpo, para ter prazer, né, mas eu planejo com muita antecedência, eu gosto de fazer listas, de planejar, eu sou bem nerd em relação a essas coisas. Não sei se você é ou se você não é, me conta aí nos comentários também, né, me diz um pouquinho sobre você planeja as suas refeições, você não planeja nada, você faz tudo de qualquer jeito, e fazer tudo de qualquer jeito não te gera alguns problemas, né, muitas vezes, ou não, né, você deixa a vida te levar e é tudo perfeito assim mesmo. Eu adoro saber, eu tiro um momento da minha semana pra parar e ler, né, e curtir os comentários de vocês aqui no YouTube. Às vezes eu fico meio atolado porque são muitos comentários, mas sempre que eu posso, né, eu paro toda semana e dou uma olhadinha. Então vou adorar ler o teu comentário aqui embaixo. Se você se beneficia desse tipo de conteúdo, curte o vídeo e se inscreve no canal. Clica também no sininho para você sempre ser notificado ou notificado quando saírem vídeos novos. Eu sempre posto às terças e quintas, às 6 horas da noite do horário de Brasília, aqui no nosso canal do YouTube. É claro que você também me encontra em todas as outras redes sociais, então precisando de uma ajudinha lá no Instagram, no TikTok, conta comigo. Um grande abraço e lembre-se sempre, saúde é liberdade.